Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1077. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Sport Recife e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo: Romênia e Israel pela eliminatórias Eurocopa Grupo I. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Romênia a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Israel nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo: Lituânia e Sérvia pela eliminatórias Eurocopa Grupo G. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lituânia a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Sérvia nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Quarto jogo: Ponte Preta e Sampaio Corrêa pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos teve 5 empates. Quinto jogo: Amazonas e Paysandu pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Amazonas a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sexto jogo: Brusque e São Bernardo pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo: Macedônia do Norte e Itália pela eliminatórias Eurocopa Grupo C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Macedônia do Norte a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Itália nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Oitavo jogo: Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Nono jogo: Finlândia e Dinamarca pela eliminatórias Eurocopa Grupo H. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Finlândia a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Dinamarca nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo: Irlanda e Holanda pela eliminatórias Eurocopa Grupo B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Irlanda a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Holanda nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo: Atlético Goianense e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo: Operário e São José pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São José nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo: CRB e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo: Volta Redonda e Botafogo da Paraíba pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Já o Botafogo da Paraíba nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.